se o Caiado começar a ganhar atração, vai atropelar o Flávio Bolsonaro. Essa é a minha leitura nesse momento. Flávio Bolsonaro não teria estatura nenhuma para ser candidato nem de partido nanico se não fosse filho do Bolsonaro. Exato. Nem partido nanico botaria o Flávio Bolsonaro. Ele está ali porque é filho. É a candidatura do papai. E tem telhado de vidro, como todo mundo tem telhado de vidro. Então vai apanhar muito, ainda não foi exposto. O Lula, o desgaste dele é que o telhado de vidro dele é explorado de 89 até 2026. É uma vida inteira de telhado de vidro. Enquanto o do Flávio Bolsonaro nunca levou uma pedrada numa eleição majoritária, que sequer majoritária ele disputou uma prefeitura do Rio e saiu com a fama muito ruim, porque ele desmaiou num debate. E aquilo não foi visto como uma hipoglicemia, foi visto como uma fraqueza política. Se ele tivesse arregado. E aí a Jandira Fegari foi socorrê-lo, a Jandira Fegari, que é do PT, e é médica, e o Bolsonaro falou que comunista não bota a mão no filho dele, não deixou socorrer. Enfim, então eu não vejo assim um cenário, lógico, ele não é no primeiro momento, no foco dele, lógico, que não vai ser Flávio Bolsonaro, mas se começar a engrenar esse apoio que a Ana falou, do agro, de setores ali da Faria Lima, que estão cansados de Lula e Bolsonaro, se engrenar, sai da frente, que ele não passa o carro não, ele passou o cavalo branco ou o trator. Eu sabia que ele ia falar do cavalo branco. Mas deixa evidente a estratégia. Olhando para o eleitor, ele está querendo se posicionar aonde, gente? Isso é importante para quem acompanha a política, quem gosta da política entender. Você tem uma minoria ali que é raiz, essa minoria raiz, bolsonarista raiz, não vai abrir mão do voto em Flávio Bolsonaro. Você tem quase o dobro disso, que é uma direita que não é bolsonarista raiz, né, Otávio? O dobro disso. É esse campo que eles estão querendo chegar. É um campo para além do bolsonarista raiz. Junto com esse eleitor, tem o eleitor de centro, que não se posiciona à direita. O eleitor de centro, às vezes, vota com a direita, às vezes com a esquerda. Ele também quer um naco desse eleitor de centro, que é um eleitor menos simpático no centro à esquerda, porque tem no centro quem é mais simpático à esquerda também. Então, tá claro que o Caiado está correndo para pegar ali esse pouquinho do centro e essa direita mais volumosa que não é bolsonarista para chegar no segundo turno. E aí, no segundo turno, de acordo com o que ele diz, qualquer um bate, na avaliação dele, o atual presidente. São trazidos pelos institutos, por exemplo, o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, que foi divulgado hoje, tem mostrado Flávio Bolsonaro à frente do presidente Lula em um eventual cenário de segundo turno das eleições. Portanto, vamos aos números. Em janeiro, Lula estava à frente com 44,8% das intenções de voto contra 42,2% de Flávio Bolsonaro. Em fevereiro, Flávio registrava 44,4% das intenções de voto contra 43,8% de Lula. E agora, em março, Flávio registra 45,2% contra 44,1% do atual presidente Lula. Os que não votariam em nenhum, branco ou nulo, eram 8,3% em janeiro e agora temos 6,9% em fevereiro e em março, portanto 6,2%. Os que não souberam ou não quiseram opinar eram 4,7% em janeiro, 5% em fevereiro e 4,5% em março. Temos, portanto, agora Flávio Bolsonaro liderando a intenção de voto em um segundo turno. É uma das poucas vezes que essa vantagem de Flávio Bolsonaro vai se mostrando um pouco mais robusta, mesmo que esteja dentro do intervalo de empate técnico, né, de margem de erro. Obrigado, Janja, por mostrar que agora eu tenho mais do que certeza de que eu estou no caminho certo. Eu quero dizer que enquanto você, deputado, se preocupava em produzir um vídeo cheio de mentiras,
e protegendo aqueles homens que vão pra internet disseminar discurso de ódio, uma mulher era assassinada. Não adianta com essa cara de sonsa sua querer enganar alguém. Até mesmo porque as pessoas compreenderam que esse projeto não tem nada a ver com violência doméstica, agressão contra a mulher ou até mesmo morte contra as mulheres. Que esse projeto é literalmente uma forma de controlar o que pode ou não pode ser dito. Não adianta vir com essa fala mansa, com discurso, porque as pessoas sabem exatamente quem você é. E se elas não sabem, eu vou apresentar para elas. De 2003 a 2013, o governo do PT e o seu marido governou o Brasil. Não fui eu que fui presidente da República, foi o seu. E aumentou a morte de mulheres em quase 10%. O que você tentou emplacar de narrativa, colocando como se eu fosse responsável pela morte de mulheres, na verdade, foi no primeiro ano de governo do teu marido, do Lula, e as mortes de mulheres aumentaram mais de 1,6%. Uma mulher era morta a cada 6 horas no governo do... Isso mesmo, não do Nicolas, do Lula. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Ou atacar outras mulheres? Peraí, você deve estar me confundindo com o filho do teu marido, que te chamou de puta. Nunca vi uma nota sua, uma indignação falando, olha, eu discordo disso, ele precisa ir pra cadeia, ele foi misógino. Não, ó, silêncio, porque é o filho, né, do meu marido, é o Lulinha, o que eu vou fazer? Aí não tem problema. Enquanto você se preocupava em editar seu vídeo bonitinho... Com inveja dos meus vídeos, né? Vídeo bonitinho, editado. A diferença de mim pra vocês é que não somente, né, eu falo a verdade, e vocês a mentira, mas que eu não gasto 130 milhões de reais pra poder ficar engajando na internet os conteúdos ridículos que o PT faz. Enquanto você se preocupava em atacar outras mulheres, mulheres eram mortas. Você me confundiu com o Nicolás Maduro. Sou o Nicolas Ferreira. Não sou eu, mas o seu marido, que é amigo do Nicolás Maduro, e você recebeu ele todo feliz aqui no Brasil. Enquanto isso, esse mesmo governo estava lá espancando, estuprando, torturando mulheres no governo dele. Inclusive, quando a jornalista Délis Ortiz foi atacada pelo segurança ali do Maduro, quando ele veio no Brasil... Você e o Lula ficaram em silêncio contra uma agressão feita a uma jornalista mulher. É a primeira vez que você ficou em silêncio, né? Até mesmo porque você não lembra do Silvio Almeida, que foi expulso do governo do Lula por ter ali cometido assédio sexual contra outra ministra mulher. E um cara vai cometer um crime no futuro, não dá pra poder prever. Mas sabe o que dá pra fazer após disso? Se manifestar, se posicionar. Foi exatamente isso que você fez, só que o contrário. Você simplesmente se solidarizou com a ministra, mas ficou em silêncio com a atitude do Silvio Almeida. Aí eu te pergunto, ele era ministro do Lula. Se ele fosse ministro do Bolsonaro, você ficaria em silêncio? Pois é. Isso não é defender as mulheres. Isso é defender as mulheres que te convém. E se silenciar quando não te convém. Pôs o silêncio seletivo. Ou você não lembra das 3 mulheres que o Lula demitiu para poder abarcar homens do Centrão. Depois demitiu outras 2. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. A outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida. Não, foi demitida porque ele estava gostando do seu trabalho, né? Essa daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida para poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Foi teu marido. Vai falar que ele é misógino não? Que ele tá silenciando as vozes? Que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça pra poder mudar o foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso pra poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas por conta desse discurso de ódio, que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também pode sofrer com isso? As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã. As vítimas do Hezbollah que são estupradas. As vítimas dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que na verdade não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que na verdade está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres. E se elas morrem é por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita? Toma vergonha na sua cara, Janja. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres, ao fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar eleitorado. Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição... Eu acho que você pode estar querendo me seguir, Janja. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema não. E de fake news...
Defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, isso é estupro, pedofilia, roubo seguido de morte, todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. Aí quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o teu partido, o partido do teu marido, do PT, e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Votaram contra a proposta de fazer castração química para pedófilos. Votaram contra a proposta de fazer um cadastro nacional dos pedófilos. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática, mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo um L comemorando o fim da investigação para poder colocar os criminosos na cadeia. Eu estou defendendo a Maria Lúcia e essa outra idosa aqui que teve descontos indevidos, traduza-se para roubo, durante 30 anos da sua aposentadoria. Trabalho que ela fez a vida inteira, ralou, se sacrificou, para depois vir um partido de vagabundos como o do teu marido, e roubar e ainda comemorar, dizendo que acabou a investigação, faz o L. O que no fim das contas é mais prejudicial para as mulheres? Eu chegar e explicar um vídeo, dizer que não é sobre isso, que eles estão tratando sobre misoginia, ou homens e mulheres e partidos que roubam idosas, incluindo, obviamente, mulheres. Deputados do partido do teu marido fizeram habeas corpus pro STF que pode soltar estrupadores e pessoas de crime organizado. Agora, o que coloca mais em risco essas mulheres? Eu chegar e falar, gente, tô fazendo um vídeo aqui pra explicar que na verdade não tem nada a ver essa lei de misoginia, que na verdade você vai ser preso se perguntou uma mulher se ela tá de TPM ou não. Ou um partido e deputados do partido PT que acionam o STF pra poder soltar aí criminosos. Qual é a sua indignação, Janja? Cadê o videozinho aí com essa cara de sonsa pra poder falar com as pessoas? Cadê? Vocês querem ficar usando essa palavra misoginia pra poder, na verdade, ficar calando qualquer um que discorde de vocês. É igual, por exemplo, a Simone Tebet, que foi chamada de marionete do Lula, depois falou que o Nunes estava sendo misógino. Na cabeça de vocês, isso é mais pesado do que as 363 mortes de Yanomamis no primeiro ano de governo do Lula, que obviamente ali está incluído mulheres, e que quem comanda essa pasta é uma mulher, Marina Silva, e que vocês fiquem em completo silêncio. Ou seja, crianças e Yanomamis, adolescentes morrendo, isso daí não tem tanta atenção nossa. Vamos focar aqui porque a Simone Tebet foi chamada de marionete do Lula e aí o Nunes é misógino. Pra piorar, depois que foi exposto esse número aí altíssimo de mortes de Yanomamis, o governo simplesmente cancelou a divulgação desses dados. Quando vocês entregam um país de merda pras mulheres, também pros homens, né? Sem segurança, sem saneamento básico, sem educação, aumentando impostos, fazendo com que as pessoas briguem, pregando paz e amor, mas simplesmente fazendo o contrário. Estão aí, gastando o dinheiro dos homens e também das mulheres, pagadoras de impostos. E aí eu te pergunto, de que forma você está ajudando as mulheres aumentando os impostos? Enquanto você não. Você usa o dinheiro das pessoas, das mulheres, para poder ficar viajando em hotéis de luxo, em viagens internacionais. Tá defendendo mulher assim? Que mulher que você está defendendo assim? É disso que o seu estado precisa. O segundo estado que mais mata mulheres, Minas Gerais. Eu nunca fui governador de estado e muito menos presidente da república. Essa responsabilidade nas minhas costas, realmente, você está aprendendo muito bem com teu marido a mentir. Resultado do governo do Lula e do PT durante esses anos. O Brasil tem maior número de estupros nos últimos 5 anos. Dos últimos 10 anos, o Brasil, esse ano, 2026, bateu o maior número de mortes contra mulheres. O Nordeste, que vocês governam há 20 anos, teve o maior número de homicídio de mulheres em 2024. Eu vou seguir aqui trabalhando. Isso, por favor, não pare de trabalhar. Inclusive, eu acho que você tinha que falar mais, Janja. Fala todo dia, vai em podcast, tem mais entrevistas. Porque o resultado é esse. 61% de reprovação entre os brasileiros. Não para, não. Você consegue. Minha 10 e faixa. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu acho engraçado que os mesmos parlamentares que acusam a direita de ser contra esse projeto ridículo de criminalizar os homens apenas por comentários bobos, como perguntar se uma mulher está de TPM, são os mesmos que votaram contra o aumento de pena para crimes hediondos. O presidente Bukele já ensinou o caminho. Penas duras para criminosos e prisões que fazem o marginal ter pesadelos só de pensar em cometer um crime tornam o país muito mais seguro do que qualquer lei que criminaliza opinião na internet. O que vocês acham, pessoal? Será que existe alguma chance de o Caiado conseguir levar os votos do nosso amigo Flávio? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.